queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Em casa se cuide, ok? Estou falando com a turma do 6º ano, turmas 600 e 601. Estamos no livro 2, capítulo 7. Capítulo 7, Fenícios, Persas e Hebreus. Pois muito bem, vou dar uma dica importante. Siga o roteiro de estudo. A Antiguidade Oriental foi composta por povos de extrema importância para a história da humanidade. Bom, a influência se dá por meio de quê, gente? Da literatura, da política, da cultura, da linguística e da religião. Pois muito bem, 3 desses povos são de suma importância para a civilização contemporânea. Sabiam disso? Quais são esses povos? Hebreus, persas e fenícios. Cada um possuíam suas próprias características, seu legado, e o seu legado persiste em diversas áreas até os dias de hoje. Oi, você já reparou como o alfabeto é importante? Foi uma invenção muito prática, não foi? Pois bem, o alfabeto foi criado por volta do século 13 a.C., pelos fenícios, que viviam onde hoje se localiza o Líbano. Eles eram um povo de origem semita, que se instalou no Oriente Médio, em uma região chamada Canaã. Assim também eram conhecidos como cananeus. No entanto, a Fenícia correspondia a apenas uma parte das terras do Canaã. Por isso, nem todos os cananeus eram considerados fenícios. O povo de algumas cidades dessa região ficou conhecido assim porque era como os gregos o chamavam, a expansão fenícia pelo Mediterrâneo. Os fenícios organizavam-se em cidades. Muitas delas eram portuárias, à beira do Mediterrâneo, e desenvolviam uma intensa atividade comercial. Embora os moradores dessas cidades adotassem idiomas e hábitos culturais semelhantes, eles não tinham um governo único, ou seja, cada cidade tinha sua autonomia política e administrativa. Então, eram cidades-estados. Hábeis na fabricação de embarcações e bons navegadores, os fenícios passaram a disputar com os egípcios e assírios as melhores rotas marítimas e o comércio do mar Mediterrâneo. Em suas lucrativas transações comerciais, entravam em contato com diferentes povos e trocavam cedro, armas, linho, pedras preciosas, tecidos e objetos de vidro e de marfim, por ouro, cobre, estanho, ferro e outros metais. Pouco a pouco, os fenícios foram se afastando do seu litoral e alcançando regiões do Mediterrâneo cada vez mais longínquas. Em muitos lugares da costa da África e da Europa, onde passaram para descansar ou abastecer, acabaram então fundando feitorias, que mais tarde tornaram-se suas colônias. A partir do século 9 a.C., a Fenícia passou então a sofrer invasões de vários povos. Primeiro foram os assírios, depois os babilônios, os persas e os gregos. Em 64 a.C., a Fenícia foi dominada pelos romanos, que incorporaram os seus domínios, marcando então o fim da civilização fenícia. Os persas e seu grande império. O antigo povo persa tem suas origens no Planalto iraniano, na região da Ásia. Os persas, com seu grande império, disseminaram o uso de moedas, padronizando as transações comerciais. Além disso,
Seu modo de administração influenciou impérios posteriores e introduziu uma forma de governo mais tolerante com as tradições de outros povos. E qual foi a importância de Ciro na formação desse império? Bom, Ciro foi responsável por promover a unificação das tribos persas sob o comando de um único governador, possibilitando a formação de um reino. Posteriormente, conquistou o reino dos Medos e, da unificação dos dois reinos, formou-se então o Império Persa, dando início a um processo de conquista que expandiria substancialmente o território sob seu domínio. Mas nós vamos ver agora então o governo de Dario. O Império Persa, neste governo, atingiu sua maior extensão. Dario conseguiu ampliar os territórios controlados pelos persas graças ao fortalecimento de seu exército. Este era formado por mais de 100.000 homens muito bem treinados. Isso permitiu aos persas importantes vitórias contra outros povos. Para administrar os territórios conquistados, Dario criou um sistema de divisão das terras em províncias, além de designar administradores de confiança que comandariam esses territórios e garantiriam que suas ordens fossem cumpridas. Assim, ele poderia estabelecer uma rígida vigilância dos povos conquistados, mas também mantinha algumas liberdades, de forma a evitar revoltas e protestos contra o Império Persa. E agora nós vamos falar dos hebreus. A sociedade hebraica esteve organizada de diferentes maneiras ao longo do tempo. Os hebreus tinham organização social comunitária, na qual não existia a propriedade privada da terra, nem hierarquia social complexa. Eles estavam estruturados em tribos, sem a existência de um governo centralizado. Posteriormente, foi instaurada a liderança do juiz, que exercia a função de chefe militar, autoridade política e religiosa. E a religião teve um papel fundamental na união das tribos hebraicas e na sua identidade como povo. A ideia de que eram escolhidos por Deus e de que Canaã era a terra prometida a eles fez com que se unissem em torno de um mesmo ideal e de uma cultura, de uma religião comum. Os judeus foram os primeiros povos a seguir o chamado monoteísmo ético. E o que era isto? Era a crença de que existia um Deus único, que ditava normas de comportamento e exigia uma conduta ética. Era importante, por exemplo, que fossem fiéis às práticas e à justiça.